Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai praticar junto tudo que a gente viu na aula anterior sobre métodos contraceptivos. Por isso que eu não passei aquela atividade de marcar que normalmente tem no final do capítulo do livro, porque eu queria que a gente praticasse juntos, né, essa atividade. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o livro, dar pausa aí no vídeo e pegar o livro de vocês e colocar na página 172. E a partir daí a gente vai começar a responder as atividades correspondentes ao capítulo 8, sobre os métodos contraceptivos que a gente viu na aula passada, tá certo? Bora lá! Lá na página 72, bora lá para a primeira questão. Marque a sentença que está incorreta. A gente vai procurar a errada. Letra A. O método mais eficaz para se prevenir a gravidez é a abstinência sexual. Sem dúvidas. Se não tem relação sexual, não tem gravidez. Então, com certeza, esse é o método mais eficaz, 100% de eficácia para quem não tem, quem se abstém, né, da relação sexual. Nunca vai engravidar. Letra B. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente, já que corriqueiramente é todo dia, ela não pode ser usada todo dia ou várias vezes, né? Já que, dentre os vários fatores, essa pílula aí do dia seguinte, ela tem uma dosagem hormonal muito alta e pode acarretar em riscos e efeitos colaterais para a mulher que está tomando. Verdadeiro. A pílula ela não pode ser usada como um método contraceptivo. Ela é um método emergencial. Ela só pode ser usada se for uma emergência. Letra C. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. Sim, ela é o mesmo método, só que utilizado de forma diferente. Enquanto a masculina vai recobrir o pênis, a feminina recobre o canal vaginal. A letra D. O DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. Que conversa é essa? Não é verdade? Mentira! Encontramos a alternativa incorreta. O DIU, ele é um método contraceptivo que ele pode ser revertido, ele é reversível, ele pode ser retirado sem que haja prejuízo para a mulher que utilizasse desse método. Inclusive, tem dois tipos, né? Tem o DIU hormonal e tem o DIU de cobre que a gente viu na aula passada. E a letra E? Vamos ver, a letra E está correta, né? Já que a gente já encontrou a errada. Após ser retirado da vagina, o diafragma ele deve ser lavado com água fria e sabão neutro. E depois de seco, deve ser guardado em uma caixinha. Verdadeiro. Segunda questão. Um dos métodos contraceptivos mais populares da atualidade foi lançado em 1960. Esse método, que garante a prevenção contra a gravidez e a perda temporária da fertilidade, foi um grande avanço para a sociedade. Observe as alternativas e marque aquela que indica o nome desse método. Qual método aí revolucionário, né, que foi lançado em 1960? A camisinha masculina, a pílula do dia seguinte, a pílula anticoncepcional, a camisinha feminina e o DIU. Olha só, a gente tem que prestar atenção bastante na pergunta. Esse método garante a prevenção contra a gravidez e a perda temporária da fertilidade. A camisinha masculina e a feminina promove essa perda temporária da fertilidade? Não.
Apenas um método hormonal é capaz de fazer isso. Nem a camisinha feminina e nem a masculina é um método hormonal. E o DIU tem um DIU de cobre, que também não é hormonal. Então, a gente já elimina 3. Foi um grande avanço para a sociedade. Observe as alternativas e a pílula do dia seguinte a gente não pode considerar como um método contraceptivo, ele é um método emergencial. Então só sobra para a gente a pílula anticoncepcional, que é aquela que é tomada diariamente pela mulher, que promove a estimulação dos hormônios estrogênio e progesterona. Terceira questão. A camisinha é um método de barreira muito antigo que provavelmente surgiu no Egito ou Roma antiga. Em uma de suas primeiras descrições, fala-se do uso de um envoltório de linho para impedir o contágio de algumas doenças. Atualmente, qual é o material que ele é utilizado na produção da maioria das camisinhas masculinas? Essa eu também comentei na aula passada, que elas são produzidas através de látex. É a principal componente, que produz as camisinhas. Quarta questão. É cada dia mais comum que jovens iniciem sua vida sexual de maneira precoce. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm sua primeira relação sem possuir informações básicas a respeito do seu próprio corpo e dos riscos do sexo sem a proteção. A contracepção, por exemplo, é um assunto sério e que merece destaque. Analise as alternativas a seguir e marque o único método que garante proteção contra a gravidez e contra infecções sexualmente transmissíveis. O DIU promove essa proteção contra a gravidez? Sim. E contra as infecções sexualmente transmissíveis? Não. O DIU não promove essa proteção. Por quê? Porque o contato entre os aparelhos masculinos e femininos com o uso do contraceptivo DIU, ele é direto, ele não é um método de barreira e de proteção. Então, o DIU não se encaixa. A camisinha, sim. A camisinha, ela protege contra a gravidez e contra as infecções sexualmente transmissíveis. Esses outros métodos, o diafragma, que é de barreira, mas que ele é colocado lá no cólon vaginal, ele também não faz com que, se proteja, ocorra essa proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Enquanto que a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte promovem a produção hormonal, também não promove a proteção contra essas DSTs. Quinta questão. As pílulas anticoncepcionais femininas possuem substâncias que? Essa daí a gente bateu muito na tecla. Por quê? Porque na aula passada a gente falou que esses métodos hormonais tinham praticamente a mesma forma de agir. E as pílulas anticoncepcionais são métodos hormonais. Então vamos lá. Letra A. Provocam a morte dos espermatozoides na entrada do colo do útero? Não vai provocar a morte dos espermatozoides. Letra B. Inibem o batimento flagelar dos espermatozoides? Vamos lá. Os espermatozoides é um gameta que tem uma cabecinha e uma cauda. Essa cauda é que ajuda ele a se movimentar até chegar ao óvulo feminino para ocorrer a fecundação. Esse flagelar que a questão está falando é o batimento dessa cauda do espermatozoide. E aí ele está dizendo que as pílulas anticoncepcionais vão inibir esse batimento da cauda dos espermatozoides. É verdade ou é mentira? É mentira, não tem nada a ver com o batimento aí do flagelo do espermatozoide, dessa cauda do espermatozoide. Letra C. Tornam a parede do óvulo impenetrável para o espermatozoide.
Também não vai tornar, né, o óvulo resistente à entrada do espermatozoide, né, à fecundação do espermatozoide. Não tem nada a ver. Letra D. Provoca um fechamento das tubas uterinas. Em nenhum momento há uma barreira das tubas uterinas. Então, qual é a função, né, qual é a substância, né, que é produzida pelas pílulas anticoncepcionais que impedem o quê? Elas impedem a ovulação. O que é isso? É promover a libertação, né, do óvulo pelos ovários. E quem que vai fazer isso? Os hormônios, o estrogênio e a progesterona, que são produzidos pelas pílulas anticoncepcionais. Então, que são produzidas não, né? Que são estimuladas por essas pílulas. Alternativa correta, alternativa E. Sexta questão. A laqueadura é uma cirurgia que consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas. Esse método é considerado contraceptivo por quê? Letra A. Porque vai inibir a liberação do ovócito, que é o óvulo, a mesma coisa. Quando vocês ouvirem a palavra óvulo ou ovócito, é a mesma coisa. Só que tem livros que falam ovócito, que é o gameta feminino. E tem livros que falam óvulo, que também é o gameta feminino, é a mesma coisa. Então, a laqueadura, ela vai promover a inibição da liberação desse ovócito na tuba uterina. Não, quem faz isso é os métodos hormonais que a gente acabou de falar, que vai fazer justamente essa inibição da liberação desse gameta feminino. Letra B. Inibe a liberação de hormônios que atuam na gravidez. Como que é um método contraceptivo e já vai atuar na gravidez? Não faz nem sentido essa alternativa. Letra C. Impede que o embrião chegue ao útero. Não, né? Por quê? Porque esse embrião nem vai ser formado se as tubas foram, né, interrompidas, a continuidade foi interrompida, não há formação de um embrião, não há fecundação. Letra D. Impede que o espermatozoide atinja o ovócito. É exatamente isso, vai impedir que esse espermatozoide chegue até o ovócito aí pela essa interrupção, esse corte das tubas uterinas. Letra E. Inibe a implantação do embrião no útero. Não, porque não há promoção desse embrião, não há fecundação. Se não há fecundação, não há promoção desse embrião. Então, alternativa correta, alternativa D. A laqueadura é um método contraceptível definitivo, ou seja, que não tem como reverter, que vai fazer o quê? Impedir que o espermatozoide atinja o ovócito. Se o espermatozoide não atinge o ovócito, não há fecundação, não há formação de um embrião, não há gravidez. Sétima questão. A vasectomia é um método contraceptivo masculino com grande grau de eficácia. Alguns consideram que se trata de um método de esterilização. Sobre a vasectomia, é correto afirmar que, letra A, ele vai impedir que os espermatozoides cheguem ao canal ejaculatório e sejam expelidos. Pronto, daí a gente já matou a questão, alternativa correta, letra A, exatamente isso. Os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos. Quando eles são produzidos, eles saem dos testículos e passam para um ducto, um canal. Esse canal onde passa os espermatozoides é o que é, né, cortado aí durante esse processo de vasectomia. E se esse espermatozoide não passa por esse canal, ele vai, né, não vai lá para o canal de onde vai sair a ejaculação. Então, esse espermatozoide não é expelido durante o ato sexual.
é justamente a função da vasectomia, impedir que o espermatozoide chegue ao canal ejaculatório e seja expelido durante a relação sexual. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos ver porque as outras alternativas estão erradas. B. Reduz a produção de testosterona, inibindo a produção do espermatozoide. Não é um método hormonal, é um método cirúrgico que promove, né, o impedimento da passagem do espermatozoide. Letra C. Reduz o índice mitótico. O que é mitótico? Mitótico vem de mitose. Mitose é uma divisão celular. É uma divisão de promoção de células, reprodução celular. Então, reduz o índice mitótico, reduz o índice de divisões celulares, inibindo a formação de espermatozoides. Também não tem a ver com produção de espermatozoides, de liberação de espermatozoides. Tem a ver com o impedimento desse espermatozoide chegar até, né, o canal de ejaculação. Letra D. Reduz o índice meiótico. Meiótico também é uma divisão celular. São duas divisões celulares, a mitose e a meiose. Então, reduz o índice meiótico, inibindo a formação de espermatozoide. Já falei que não tem a ver com formação de espermatozoide, então já está de cara eliminada. Letra E. Reduz o volume do sêmen, impedindo que o esperma alcance a tuba uterina, local onde ocorre a fertilização. Também não. O espermatozoide nem vai conseguir sair, né, do corpo do homem durante esse processo ejaculatório. Oitava questão. Correlacione alguns dos métodos de anticoncepção com seus respectivos mecanismos de ação. Aí a gente tem os métodos de anticoncepção. O primeiro, o diafragma, depois a laqueadura. Em terceiro, a gente tem o dispositivo intrauterino, o DIU. E o quarto aí a gente tem a vasectomia. E quais são os mecanismos de ação? O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar os seus respectivos métodos à sua ação. Então, qual desses métodos aqui que faz o impedimento à liberação do gameta, da gônada, para a uretra? Lembrem, apenas o homem, né, tem o mesmo canal de saída da urina, sendo o mesmo canal de saída também o do sêmen. Então, aqui o que vai acontecer? O impedimento da liberação do espermatozoide lá dos testículos para o pênis, para a uretra. A gente acabou de falar sobre esse mecanismo de impedimento aí, que é a vasectomia. O espermatozoide não consegue chegar até a uretra, ele não sai, né, do corpo. Então, a alternativa correta aí é 4, para cá é vasectomia. Impede a fixação lá no endométrio. Quem que vai impedir? Quem que vai ficar lá na parede do útero, ó? Dispositivo intrauterino. Então, a alternativa correta aqui é a terceira. Impede que os gametas cheguem ao terço distal das tubas uterinas. Esse aqui é lá o impedimento é o corte lá das tubas uterinas, é a laqueadura. E por último, a gente tem o que impede a passagem dos gametas da vagina para o útero, que é o diafragma, que fica ali no colo vaginal. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A sequência é 4, 3, 2 e 1. Sexta questão. A gravidez em seres humanos pode ser evitada. Número 1, impedindo a ovulação. Número 2, impedindo que o óvulo formado se encontre lá com o espermatozoide para ocorrer a fecundação. E o número 3, impedir que o zigoto formado se implante na parede do útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão, letra A, as pílulas
contendo análogos sintéticos de estrogênio e de progesterona, e B, a ligadura ou laqueadura das tubas uterinas. A pergunta é: os métodos A e B atuam respectivamente em a pílula, que produz lá, né, que contém análogos sintéticos de estrogênio e progesterona, que são hormônios. Essas pílulas, elas fazem o quê? Elas impedem a ovulação, que é a liberação do ovócito ou do óvulo. Então, a A está ligada à primeira alternativa. Enquanto que a B, a ligadura ou laqueadura, das tubas uterinas, está ligada com o impedimento que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. Então, B está ligado com 2. A alternativa correta é a alternativa A, 1 e 2, respectivamente. 10ª questão. Um dos mecanismos anticoncepcionais disponíveis no mercado é a pílula progesterona, ou também chamada de mini-pílula. Esse medicamento não contém o outro hormônio existente na pílula comum, que é o estrogênio. A respeito dos hormônios envolvidos nesse método anticoncepcional, considere as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: a progesterona é um hormônio ovariano, enquanto que o estrogênio é hipofisário. O que o item está dizendo? Que a progesterona ela é produzida no ovário, enquanto que o estrogênio é produzido na hipófise. E ao contrário, a progesterona ela é produzida através da glândula hipofisária, através da hipófise, enquanto que o estrogênio está relacionado com sua formação através do ovário. Segundo item, o estrogênio atua na inibição e na formação do endométrio. Não, o estrogênio está relacionado ao equilíbrio da ovulação, da produção do óvulo. Enquanto que a progesterona inibe a ovulação. Não, a progesterona está relacionada com o ciclo menstrual, o equilíbrio do ciclo menstrual. Terceiro item. Então, 1 e 2 estão errados. Terceiro item. A progesterona age por um mecanismo de feedback negativo sobre a hipófise, inibindo a liberação do LH. O que é LH? A gente viu no começo das nossas aulas, quando a gente estava falando sobre a liberação de hormônios sexuais. LH é o hormônio luteinizante. O LH está diretamente relacionado ao funcionamento das duas gônadas, masculina e feminina. Está relacionado ao funcionamento dos testículos e do ovário e da liberação dos dois gametas produzidos nessas duas glândulas. Então, a alternativa está totalmente correta, a alternativa 3. Ao falar que essa progesterona, esse hormônio, está diretamente relacionado, com a inibição e liberação desse LH, que está relacionado com todo o funcionamento, da produção de gametas, tanto masculino quanto feminino. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Somente a afirmativa 3 for correta. 11ª questão. Das alternativas a seguir, assinale aquela que se encontra errada. A incorreta. Letra A. O diafragma precisa ser encomendado num ginecologista, pois ele irá avaliar a partir do tamanho do colo do útero da mulher. Exatamente. Tem que ser encomendado, porque ele vai ficar exatamente lá no colo do útero. E se não tiver o encaixe perfeito, pode ocorrer o risco do espermatozoide passar por esse diafragma, que é um método, de barreira. Por isso que tem que ser bem encaixadinho. Então, essa está correta. Letra B. A laqueadura das trompas, ela consiste na amarração ou corte, dessas tubas uterinas, impedindo a fecundação. É exatamente isso. Letra B também está correta. Letra C. O DIU não é indicado para mulheres jovens,
por ser cirúrgico e de difícil reversão. A gente já viu uma questão que falava exatamente isso e era esse o motivo da questão estar errada. Então, a alternativa errada aí é a letra C. Não, ele não é de difícil reversão. É só puxar, né, esse aparelhozinho que impede que o embrião se instale na parede do útero. Letra D. A camisinha masculina e feminina, além de prevenirem a gravidez indesejada, previne também as infecções sexualmente transmissíveis. Correto. Letra E. A pílula do dia seguinte é um método emergencial, veja só, não é um método contraceptivo, é um método emergencial, devendo ser evitado seu uso contínuo. Exatamente. Então, a alternativa incorreta é a alternativa C. 12ª questão. Antigamente no Brasil, eram comuns famílias com um número elevado de filhos. Hoje, vários fatores culturais, econômicos e sociais influenciam a opção dos casais por um número reduzido de filhos. Existem vários métodos de contracepção. Sobre eles, escreva nos parênteses verdadeiro, se V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa. As pílulas anticoncepcionais podem ser usadas para inibir o desenvolvimento dos folículos ou para bloquear o processo de ovulação? Exatamente. Alternativa A está verdadeira. É um método hormonal. Então, ele tem esse papel de inibir o desenvolvimento, né, desses folículos ovarianos, bem como bloquear esse processo de liberação do óvulo até chegar nas tubas uterinas. Letra B. A laqueadura consiste na retirada do útero? Não, a laqueadura ela consiste ali no corte ou na amarração das tubas uterinas, não é retirar do útero não, está relacionado às tubas uterinas e não o útero. Alternativa B, falso. Letra C. O códon, popularmente conhecido como camisinha, é considerado o método contraceptivo de barreira, sendo também de enorme eficácia contra doenças sexualmente transmissíveis. Corretíssimo. A gente está cansado de saber. Verdadeiro. Alternativa C também está verdadeira. 13ª questão. A esterilização masculina, chamada de vasectomia, é um método contraceptivo que só deve ser utilizado por homens que não desejam mais ter filhos, pois sua reversão é muito difícil. O processo da vasectomia consiste em, letra A, inutilizar os tubos seminíferos para que o espermatozoide não sejam mais produzidos? Não, a questão não é a produção, é a passagem desse espermatozoide. Os espermatozoides, quando ocorre esse processo de vasectomia, eles continuam sendo produzidos, só que eles não são passados lá para o canal ejaculatório. Letra B. Seccionar esses canais deferentes, que é por onde o espermatozoide passa, é o canal deferente, não sendo mais possível a liberação desses espermatozoides. Alternativa correta aí de cara, alternativa B. Vamos ver as outras porque estão erradas. Letra C. Remover o epidídimo. O epidídimo são vários canais e ductos que ficam ali em cima dos testículos e eles vão armazenar os espermatozoides. Então, ele está dizendo aí que a vasectomia tem a função de remover esse epidídimo para que o sêmen fique bastante diminuído. Não tem nada a ver, além de não ter nada a ver com a questão de produção de sêmen, não tem nada a ver, certo? Letra D. Inocular hormônios nos testículos para dificultar a ereção do pênis. Primeiro que não é um método hormonal e segundo que dificultar a ereção do pênis não tem nenhuma relação, né, com a vasectomia. Letra E. Alterar o funcionamento da próstata, reduzindo a quantidade de espermatozoides produzidos. Quem produz os espermatozoides são os testículos.
Então, não tem nada a ver também essa alternativa. Alternativa correta, alternativa B. E última questão, 14ª, observe a seguinte tabela e analise as afirmativas a seguir, né? Aí a gente tem uma tabela onde está relacionado ano e distribuição de preservativos em milhões. Aí a gente tem a relação de distribuição de preservativos masculinos e femininos por ano, né? Observe que tem um crescimento. Em 2000, no ano 2000, foram distribuídos 78,4 milhões de preservativos, enquanto que em 2003, 3 anos depois, foram distribuídos 256,7 milhões de preservativos. Olha a comparação com os preservativos femininos, como a quantidade é bem menor. No ano de 2000 foram distribuídos apenas 1,4 milhão, enquanto que em 2003 foram distribuídos 2,5 milhões, né, de preservativos. Vamos lá para as alternativas. Alternativa 1. O aumento da distribuição de preservativos camisinha pode refletir na redução do crescimento populacional e na disseminação de infecções sexualmente transmissíveis? Verdadeiro, sim. Óbvio, se esses preservativos têm justamente essa função de prevenir gravidez e prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, obviamente vai ter relação, sim, com o aumento dessa distribuição. Item 2. O número de preservativos femininos distribuídos reflete a ineficiência do método tanto na contracepção quanto na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Não, aí não é isso. É que realmente, culturalmente, é mais comum, né, nas relações sexuais no nosso país o uso do preservativo masculino, mas não quer dizer que o preservativo feminino seja ineficaz em relação ao preservativo masculino. É só uma questão cultural de uso mesmo. Então, a alternativa 2 está incorreta. Alternativa 3. Do ponto de vista prático, o preservativo masculino ele é mais eficaz na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que o preservativo feminino ele é exclusivamente vaginal, não protegendo os parceiros em outras modalidades sexuais. Verdadeiro, sim, porque não existe só o sexo vaginal, existem outros tipos, né, de sexo. Quarta questão. Não é recomendado o uso simultâneo de ambos os preservativos masculino e feminino, pois o atrito entre os preservativos podem rompê-los, anulando sua eficácia. Verdadeiro. Não podem ser usados juntos, ou um ou outro. Vamos lá para quinto item. A pílula do dia seguinte é um método eficaz na preservação das doenças sexualmente transmissíveis? Não. Já está errado, né? Porque a pílula do dia seguinte é um método emergencial, não é um método de prevenção. Então, já ocorreu a relação sexual e a pessoa quer ali uma solução rápida para não ter a gravidez. Então, está errado. Uma vez que sua ação, além de evitar a concepção, elimina eventuais vírus e bactérias infectantes, não. O custo desse método, entretanto, não permite o uso na sua popularização. Mentira também, porque a pílula do dia seguinte também tem um custo baixo, é barata. Então, de acordo com essa análise, estão corretas as afirmativas. Então, está correta 1, 3 e 4. Alternativa certa, alternativa B. Então, vamos lá para a atividade da semana. Antes de eu passar a atividade da semana, eu quero deixar claro aqui uma situação que aconteceu na semana passada e eu quero que não se repita. Bom, como as atividades estão sendo feitas de forma online, eu acho que vocês pensam que eu não estou lendo as respostas. Mas as respostas estão indo diretamente para o meu e-mail. Eu leio
todas as respostas. Então, tem alunos que estão fazendo de qualquer forma, colocando qualquer coisa, marcando qualquer alternativa, achando que não está sendo avaliado. Só que você está sendo avaliado. Então, para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu, né, no semestre passado, aquela correria para fazer as atividades atrasadas, o problema com nota, para que não ocorra isso, vamos levar com mais responsabilidade as atividades. Principalmente agora que essas atividades estão feitas, pelo menos na minha disciplina, estão feitas de forma online. Por quê? Porque vocês precisam desse rendimento. Então, um aluno que assistiu uma aula dessa, agora, a aula anterior e essa, for fazer uma atividade sobre métodos contraceptivos e não acertar pelo menos 60% das questões, que foi justamente o que a gente acabou de conversar sobre o assunto, é porque fez de qualquer forma, é porque se está com dúvida não procurou a professora no privado para perguntar a dúvida, para tirar a dúvida. Então, o que eu posso tirar disso? É que o aluno não está se dedicando da forma que tem que se dedicar. Então, a partir dessa semana, não vai ser mais válidas aquelas atividades feitas de qualquer forma, colocando respostas que não condizem com o conteúdo, colocando respostas que realmente nem fazem parte do assunto que a gente está estudando só para ter o nome lá como feitas. Então, é um puxão de orelha que eu tô falando para vocês agora, porque mais na frente vocês vão ver o resultado dessas atividades, vocês vão ver refletidos na nota de vocês, e aí vocês vão querer, né, reclamar a respeito dessas notas. E aí não tem como reclamar sobre uma situação que vocês sabem que fizeram errado. Eu não vou generalizar, porque tem muitos alunos que levam super a sério as atividades online, fazem as atividades de forma correta, têm responsabilidade de assistir as videoaulas, têm responsabilidade de fazer as atividades levando em consideração os assuntos do livro, lendo, né, os conteúdos do livro. Mas tem aqueles que, né, acham que o professor não percebe o que está acontecendo. E o professor percebe o que está acontecendo. Então, eu não vou mudar minha metodologia, vai continuar as atividades online, porém, eu vou considerar aqueles alunos que realmente estão levando a sério, né, todo esse processo que a gente está fazendo de atividade online e aula online, tá bom? Então, é isso, bons estudos, qualquer dúvida eu estou disponível e tchau, tchau!